Então, boa noite a todos, bem-vindos. Uma alegria a gente estar retornando para os nossos estudos. Uma alegria ter vocês aqui com a gente, formando essa corrente energética, magnética, né, cheia de boa vontade. Assim como a espiritualidade amiga tem boa vontade de preparar esse ambiente para a gente, e como a gente vai ver no capítulo de hoje, o amor, o carinho, a atenção, o cuidado de levar um irmão, né, para a transformação, para outro plano, para uma outra oportunidade. Então, com esse sentimento de alegria, de boa vontade, a gente vai fechar os nossos olhos e sentir a prece através da música. Seja feita a tua vontade, Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim. Vela por mim, que seja feito assim. O alimento desse dia, dai-nos agora e sempre. Perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Então, continuando o nosso estudo, hoje a gente vai estudar o capítulo 13, Companheiro Libertado. Nesse capítulo, a gente vai acompanhar a desencarnação do Dimas. Daqueles 5 irmãos que a equipe socorrista veio para a crosta auxiliar, o Dimas era o que estava em situação pior, né, que precisava de mais atenção. Então,
Jerônimo vai tomar as providências necessárias para o desencarne dele. E André, logo no início do capítulo, ele escreve, né? Ele compreendia mais uma vez que há tempo de morrer como há tempo de nascer. Então chegou a hora da renovação para o Dimas. Ele seria retirado da forma grosseira para transformar-se, né, para o seu novo aprendizado, para a sua nova oportunidade. E o André, ousado, né, como sempre, ele pergunta para o Jerônimo se o Dimas estava desencarnando na hora certa, se o tempo que ele viveu foi o tempo que ele tinha que viver mesmo, né? Se ele completou os serviços a que se comprometeu. E o Jerônimo diz que não deu tempo dele fazer o que ele tinha, né, dele cumprir o tempo previsto. Então André já supõe que o Dimas, também como ele, foi um suicida inconsciente. E o Jerônimo afirma que não, que o Dimas não é um suicida. E vendo a expressão do André, né, o Jerônimo continua compassivo. André, eu não conheço o seu passado, mas o Dimas, né, e ele fala aqui que com certeza tudo o que o André passou foi tentando sempre o melhor, fazendo sempre o melhor possível. E aí ele explica que o Dimas não conseguiu preencher a cota do tempo disponível para ele, porque a vida dele foi de sacrifícios desde a infância. Ele não teve mimos, né, e desde muito cedo foi acostumado às lutas. Desenvolveu o seu corpo entre deveres e abnegações. Nunca teve vantagens materiais, mas lutou sempre pelos seus propósitos. Então, desde jovem, ele trabalhou em serviços pesados e logo ele constituiu família. E isso tudo foi, ele, aos poucos, o corpo dele foi sentindo, né? E quando ele constituiu família, ele se entregou ainda mais ao trabalho duro e sem facilidades. E mesmo assim, ele encontrava recursos para se dedicar às pessoas que gemem, aos que sofrem, às pessoas que conseguiam ser do plano mais baixos do que ele. Então, quando ele recebeu a mediunidade, ele se entregou ao bem, né, coletivo, ao trabalho. Então, pela sua dedicação aos necessitados, ele perdeu quase que integralmente o contato com a vida social. Privou-se dos estudos, que ele poderia ter estudado, se formado, para, né, ter um diploma e mudar talvez a vida, mas ele não tinha tempo para isso, pela dedicação que ele tinha ao trabalho e ao trabalho espiritual. E então ele foi prejudicando o organismo dele pelas noites de vigílias compulsórias. Aí a resistência dele foi baixando. Ele não se alimentava nos horários certos, nem comia os alimentos certos, né? Ele não nutria o corpo. A dor alheia lhe feria a alma e o coração. E nisso foi alojando vibrações destruidoras, né? E no fígado foi criando também afecções morais que o incapacitaram para as funções regeneradoras do sangue.
Jerônimo, ele fala que não é louvável também só a pessoa só se entregar ao próximo e se esquecer dele próprio, né? Isso não é mérito, mas, enfim, ele gastou fluido vital do seu corpo no auxílio ao próximo e não com regalias, nem com ele mesmo. E, segundo observamos, Jerônimo fala, há existências que se perdem pela extensão, ganhando, porém, na intensidade. Boa noite. Quando ele fala que o fígado ele começa a adoecer por causa das debilidades morais, ele não está falando só das debilidades dele, né, como pessoa. São questões que não se falam muito, mas a espiritualidade vem nos ensinando que a mediunidade por si, o Dr. Risse até esses últimos dias falou sobre isso, que a mediunidade por si é um filtro. Então o médium é um filtro, não só daquilo que ele sente, mas do ambiente, das energias que estão no ar, que estão nos lugares que a gente trabalha. Então que pelas nossas necessidades kármicas de prova, nós absorvemos essas energias mais pesadas, metabolizamos pelo nosso organismo, principalmente pelo fígado, e devolvemos através do esforço mental de nos corrigir um material um pouquinho mais sutil. Não por isso. Mas que isso gera um desgaste maior do corpo. É sempre assim. Quando a gente quer, não consegue. Não se preocupa, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem, não? Fica tranquilo. Ajoelhado no milho. Mas vamos lá, não se preocupe, isso acontece. Aí, então, essa questão mediúnica de metabolizar é uma condição já programada geneticamente. Isso é uma predisposição mediúnica. Isso que a gente também não pode esquecer, né? Agora, vamos lembrar que, claro, quanto maior a responsabilidade do médium, maior esse filtro, né? Então, a gente tem que entender as informações e não se esconder através dela. Então eu não consigo mais trabalhar, que eu estou exausta, porque eu estou metabolizando muita energia negativa. Calma, menos alecrim dourado, né? Mas a gente entender que vai ter um desgaste natural. Vai ter um desgaste biológico, mas vai ter um desgaste mediúnico, né? Então é esse processo. E, de repente, uma questão também de supor a vida do outro. Tomar conclusões apressadas. Então, André Luiz vê aquela situação e já compara. Compara com o tamanho da régua dele. A gente faz muito isso, né? Às vezes a situação não tem nada a ver e a gente supõe. Então a gente julga. Sem perceber, a gente está julgando. E aí, então, ele leva uma lição com luva de pelica. Não, olha... O desgaste do Dimas foi por um trabalho pelo próximo. O seu desgaste foi a esbórnia. Né? Não falo essa palavra, por favor. Mas ele quis dizer isso. Né? Então, que todo sofrimento tem uma causa. Então, se a gente parar para analisar o que a gente está estudando aqui hoje, a gente vai ter um pouquinho mais de calma com as nossas dores. Com as mudanças que o nosso corpo vai precisar enfrentar. Ele vai precisar enfrentar. O nosso corpo vai precisar, muitas vezes, da doença. E tudo bem. Isso não é demérito. Isso quer dizer processo. Às vezes, a entropia, né, o processo de destruir para construir, vai estar presente no nosso organismo. Vai estar presente nos nossos conceitos. Que a gente não se sinta envergonhado por ter que passar pela prova. Por ter que passar pelo aborrecimento. Como se associando sempre a dor ao erro. Calma. A dor é a experiência para não voltar ao erro. Isso também é muito importante para a gente lembrar. Aí o André se envergonha, né, do pensamento dele, achando, como assim eu quero me comparar, né, com o que
o Dimas passou com a vida que eu levei. Então ele faz uma autorreflexão e fica bem quietinho. Então, o Jerônimo, né, lógico que ele sabia de tudo da vida do André, mas ele era suficientemente bom para não comentar, né? Então, alguns amigos do desencarnante, né, estavam lá velando, atentos. E eles, querendo fazer uma corrente para que cuidar do Dimas, chega uma entidade iluminada, perguntando para o Jerônimo se era o dia da desencarnação, seria, né, se aquele dia seria o dia da desencarnação, porque tem uns amigos que foram muito beneficiados pelo Dimas, que gostariam de prestar uma homenagem. E o Jerônimo explica que sim, que vai ser o dia, só que ele estava muito agitado e que ele precisaria de calma. E quanto mais pessoas, mais entidades estivessem ali, a agitação dele aumentaria. Então, que aquele não era o momento de visitas, que eles fossem embora e que quando acontecesse o desligamento, durante a estadia do Dimas na casa transitória, que ele ficaria lá um tempo antes de partir para o nosso lar, eles avisariam e o pessoal poderia ir lá visitá-lo. E a entidade compreendeu e se despediu, né? E então o André visualiza que o quadro do Dimas é bem complicado e a família aumenta, né, com as vibrações essa situação dele. E um detalhe também importante, assim, nós temos o dia certo para desencarnar? Não, nós não temos o dia certo. Mas os mentores que acompanham o ritmo da nossa reencarnação, pela análise da quantidade de fluido vital, pelas tarefas, eles conseguem identificar com mais precisão o momento da partida, né? Veja que o próprio apelo da esposa estava segurando ele. Estava segurando, isso pode levar até mais dias, mais tempo, arrastando sofrimento nessa troca simbiótica. Então não tem o dia, relógio certo, mas existe um momento certo. É diferente, né? Então, a esposa não saía do pé dele. E apesar do cansaço que ela estava, ela ficava lá, vibrando, né, emitindo forças de retenção amorosas que deixavam o Dimas preso. E era como se ele estivesse preso num emaranhado de fios cinzentos, parecendo um peixe preso na rede. Então, Jerônimo apontou bondoso. O ectoplasma, ele pode, na sua exteriorização, ter duas cores, que são mais comuns. A mais comum é o branco leitoso. O ectoplasma da cor branco leitoso. Só que em algumas circunstâncias específicas, médiuns específicos para um trabalho específico, ou para uma situação onde o médium está exteriorizando ectoplasma, mas também com um teor de aflição, de preocupação, esse ectoplasma toma esse tom acinzentado. E é muito comum isso acontecer para a dor. Então, o Jerônimo começa a tomar as providências para que a esposa saia do quarto. E ela só vai sair se sentir que o Dimas melhorou. Então, eles vão improvisar uma melhora temporária para o Dimas, para que ela se tranquilize, se harmonize e vá descansar. Então, as correntes de força
que ela exteriorizava deixava ele muito agitado e não querendo ir embora, né? E aí eles começam a fazer passes magnéticos no Dimas para que ele se restabeleça para a melhora da morte, e que é a melhora da morte, né? E ele abre os olhos, ele dá um longo suspiro, abre os olhos, ela vai para ele toda emocionada e ele fala: vai descansar, eu estou melhor, eu acredito que hoje vai ser um dia tranquilo, então vai descansar, você está bem cansada. E assim, com muita resistência, ela saiu do quarto. E o Jerônimo pede para que a Luciana e o Hipólito deem passes nela para que ela durma, para que o sono venha e ela consiga dormir e permanecer dormindo. Esse é chamado sono hipnótico, né? Não é um sono natural, é um sono induzido. O que é diferente nesse sono? A pessoa ela não faz a viagem astral com lucidez, vai para algum lugar, conversa com alguém. Normalmente, no sono induzido, nesse caso específico também, é para ela ficar inativa. É para ela só descansar das emoções que ela teve, com medo da passagem do companheiro, e que a vibração dela diminua no apego ao companheiro. Então é para blindar um pouco a irradiação dos pensamentos dela. Então é um sono hipnótico, é um sono que é terapêutico também, mas para tirar um pouco a influência do pensamento. E um dos filhos pergunta para o Dimas como ele estava se sentindo. E se ele sentia a presença dos amigos espirituais ao seu lado. Ele responde: não, mas mesmo assim me sinto confiante. Jesus não desampara. Todos nós experimentaremos a solidão nos grandes momentos de aferir valores espirituais. Estou convencido de que os nossos guias do plano superior não me ignorarão as necessidades. No entanto, não devo esperar que eles tomem cuidados permanentes comigo. A gente tem que tomar cuidado com as palavras, né? Experimentar a solidão. Não é isso. Vocês vejam que na narrativa, em nenhum momento a espiritualidade se afasta. Está sempre alguém em vigília. Então não é esse isolamento. É que naquele momento há um rebaixamento das atividades extrasensoriais. Mediunidade para fora. A força mental dele e o quanto que ele está desgastado energeticamente, biologicamente, concentra na emoção dele. E o que está dificultando é o grau de responsabilidade que ele tem em deixar. Quando a gente estuda o desapego, às vezes, e muitas vezes, não está falando do apego que a gente tem aos bens. Não é esse apego. É o apego ao medo que meu filho vai sofrer, como é que vai ficar minha esposa, como é que o trabalho que está em andamento, a responsabilidade com o outro. Esse também é um apego. E não é simples. A gente confiar de que tudo obedece à lei da providência é muito difícil na hora que a gente está acostumado a tomar responsabilidade para si. Então, logo o quarto fica só para os amigos espirituais. E o Jerônimo distribui trabalho para todos. Hipólito e Luciana, depois de tecerem uma rede fluídica de defesa em torno do leito, absorvendo as vibrações mentais inferiores, permaneceram em prece ao lado dele. E o André com a destra sobre o plexo solar do Dimas. E antes de iniciarem as operações... Eu fiz a cara do Shrek, né? Do gato.
esse cordão de isolamento em torno dele não é só para os espíritos sofredores, para não encontrarem acesso. Um médico, a responsabilidade dele, recebe muitos pensamentos, muitos pedidos de ajuda, muitas aflições. Então é para que a aflição daquele que também está no desespero não chegue no médium, desviando o foco que ele precisa estar nele, no processo do desencarne. Né? Então esse isolamento da espiritualidade não é só pela perturbação no sentido daquele que quer machucar, daquele que quer abusar ou vampirizar as forças, mas também dos pedidos de oração para aquele médium. Então, antes deles iniciarem as operações do desencarne, o Jerônimo ofereceu a oportunidade da oração final para o Dimas e colocou a mão atrás do cérebro dele, demoradamente. E o Dimas começou a emitir pensamentos luminosos e belos. E ele não ouvia nem via os amigos espirituais, mas a intuição continuava clara. Então ele fez uma linda prece e os seus olhos deixavam escapar bastante lágrimas, né? E após uns breves minutos, ele estava lembrando da meninice dele distante. E ele revia o colo materno e sentia a falta do carinho da mãe. Então ele pensava, que bom seria se pudesse contar com a minha mãe, com o socorro da minha abençoada velhinha, nesse momento da minha morte, né? Então ele lembrou também da cena de crucificação de Jesus, que a Maria estava lá, ao lado do filho, durante aquele momento da crucificação. E como se ele tivesse de joelhos perante ela, ele fez uma prece. Ó Senhora Divina Mãe, Mãe de meu Mestre e de meu Senhor, digna-te abençoar-me. Lembra que teu Filho Divino pôde ver-te no derradeiro instante. Interceda por mim, mísero servo, para que eu tenha a minha Santa Mãe ao meu lado no minuto de partir. E André exclama, maravilhado, ó providência maravilhosa do céu, porque nesse momento, do coração do Dimas, converte um foco radioso e a porta de acesso do quarto abre e entra uma venerável anciã coroada de luz, que parecia neve luminosa, assim, brilhando em torno dela. E ela cumprimenta a todos, desejando a paz divina, e se apresenta, é a mãe do Dimas. Então ela senta ao lado dele e começa a afagar, né, a sua cabeça. E o Dimas, ele não estava percebendo que a mãe dele estava ali, mas ele estava sentindo tudo aquilo. E ele ele estava experimentando um bem-estar tremendo. Ele era aquele afago de colo materno, né? E ele estava se sentindo amparado como uma criança. Ele estava semi-inconsciente e quase feliz. Então, Jerônimo pede para o André se conservar vigilante, porque o André fica tão embevecido com a cena, né, que ele pode até sair da concentração. E então, o André, de mãos coladas na fronte do Dimas, ele passou o serviço complexo e silencioso de magnetização o tempo todo. Primeiro, o Jerônimo insensibilizou inteiramente o vago para facilitar o desligamento das vísceras. A seguir, utilizando os passes longitudinais,
Isolou o sistema nervoso simpático, neutralizando mais tarde as fibras inibidoras no cérebro. É que eu estou lembrando numa situação que para nós ainda muito cadenciados nos vínculos, a gente lembra assim, minha mãe, meu pai, veja quantos romances, a presença espiritual de uma mãe muito querida, de um pai muito protetor, se mostra iluminado naquela presença. Mas vamos lembrar que a espiritualidade está nos ensinando e está pedindo para que a gente aprenda que não é um pai, uma mãe, é um espírito querido, né? O rótulo de pai, de mãe ficou ali naquela reencarnação. A gente tem que aprender a soltar isso. E que é um espírito amigo que nós todos temos. Mesmo aquele vilão mais tenebroso, aquela pessoa mais... Tem alguém vinculado a uma história do passado que desenvolveu afeto, a esse amor incondicional. Porque eu estou falando isso e eu bato um pouco nessa tecla, porque um tempo atrás uma moça veio falar comigo e ela não sabia quem era a mãe, né? Ela foi abandonada, ela não sabia quem era a mãe. E ela sofria com isso, com essa inquietação. Então, será que eu vou ter uma mãe espiritual quando eu desencarnar? É engraçado, né? Como as pessoas formam dúvidas, questionamentos que às vezes nem passam pela nossa cabeça, né? E então entender isso. A gente às vezes nas vinculações nós perdemos, vivemos, soltamos, mas o que é importante é o afeto que foi construído. Isso que é o importante. Então aparece a mãe aqui porque ainda é um apelo muito forte, né? O simbolismo da mãe, do pai. Mas na espiritualidade o mais importante é o grau de maturidade e ascendência moral que o espírito tem. Você vê que ela entra, ela começa a limpar todos os ambientes. Ela começa a harmonizar tudo. Só da proximidade dela, as coisas já se acalmam. Eu queria só fazer uma colocação com tudo que está sendo dito. A experiência em hospital espírita ou hospital humanizado, que tem o paciente já em tratamento paliativo, primeira coisa que a gente faz, libera a família na quantidade que for. Não está preocupado com o cansaço ou não. Está preocupado que ele reveja aquelas pessoas. Algumas são muito queridas e outras nem tanto, mas pegaram carona. O que a gente vê é que duas condições diferentes dos pacientes que estão na mesma situação. Um fica o tempo todo vibrando fisicamente com as pessoas que estão presentes. E outro, ele está dizendo que está feliz com as pessoas presentes, mas ele está muito longe. Ele está com outras pessoas mais importantes. Dá para nitidamente a gente perceber isso. Aí, quando tem o final do horário, todo mundo vai embora, e aí vem aquele cansaço que a gente diz, vai descansar, porque teve um dia ou uma tarde muito agitado. E fica sempre a pessoa mais próxima, a esposa, o marido, um filho e tal. E aquilo que você disse que tem um sono hipnótico, acaba acontecendo nos dois, tanto no paciente como no acompanhante. Aí depois disso, foi uma noite muito... e a gente ficou cansado. Mas, na verdade, eu sempre fico pensando, porque é uma repetição. Todo mundo diz assim, nossa, eu fechei o olho 5 minutos e ele morreu. Ou seja, eu deixei de atrapalhá-lo 5 minutos e ele se foi. Isso é real? É. A gente acha que venci porque ganhei mais tempo na matéria. Não, a gente já entendeu que vencer é vencer porque a gente superou os nossos desafios morais, né? Então, às vezes, nós atrapalhamos e muito. O nosso jeito que oramos, o nosso fervor. Aquele fervor, às vezes, é uma algema. Né? E aí, enquanto eu estava te escutando, também veio a lembrança assim, que às vezes a pessoa que está desencarnando, ela que começa a consolar, né, os visitantes. Não, mas tudo bem, mas chegou minha hora mesmo, olha, vai estar... Né? Então, é o nosso despreparo, é o nosso total despreparo, né?
Então, é muito importante que nesse estudo a gente perceba o quanto que a gente precisa soltar. Não que a gente não vai rezar, porque daqui a pouco a gente está com medo de rezar, né? Mas que a gente faça uma oração de soltura, de leveza, visualizar a pessoa bem, suave. Né? Milena, deixa eu... E aí... Sim. Eu fiquei com uma dúvida agora. No caso dele estar desencarnando, aí ele chama pela mãe, a mãe já está desencarnada e ela vem para amparar. E no caso da mãe já estar encarnada? Então, por isso que é a ajuda de um espírito amigo. Aí vem, mas aí não vem com a presença como se fosse a mãe, vem como espírito. Então, vamos supor de um caso de uma pessoa que está partindo e a mãe, que foi mãe, já está reencarnada em outro lugar, mas tem uma capacidade espiritual muito grande, acima da média, não é qualquer um não. Então ela é convidada pelo chamado psíquico a se desdobrar e ela assume temporariamente a aparência antiga. A aparência daquela que a gente conheceu. Né? Era essa a minha dúvida. Pode acontecer. Eu pensei nisto, né? Aí agora você... Mas, muitas vezes, isso é raríssimo. Né? Muitas vezes, a pessoa que já está reencarnada, ela pode até ter um sentimento, uma melancolia, ter uma emoção de sentir a dor de quem a gente ama. Tá? Mas no processo do desencarne, até a gente vai ver no capítulo 14 depois, né, que existe coisas específicas e existe ajuda geral. Para a gente chegar e ter essa mãe querida, esse espírito iluminado, tem que ter mérito. A gente tem que estar em sintonia com o bem. É necessário, né, fazer uma poupancinha de recursos divinos. Dos dois lados, né? Dos dois lados da vida. Para fazer uma consideração. Eu consegui de tanto raciocinar sobre isso, porque eu fico pensando, uma mãe que foi minha mãe vai ter que ser minha mãe sempre e cada um depois não vai poder ir para algum lugar. Então, para mim, eu acabei achando mais fácil entender assim, a minha mãe, esta que foi a minha mãe, ela esteve no trabalho espiritual dela um papel que ela representou numa encarnação como minha mãe. Quando ela foi embora, ela não é mais minha mãe. E eu tenho que acreditar que somos irmãos em Cristo. Ou seja, ela passou a ser um espírito irmão. Então, de onde tenho essa afinidade de memória dela? É porque eu convivo com ela no plano espiritual entre as reencarnações. É uma família que se divide para o crescimento, mas se conhece e interage quando estão no planos. Então, a figura que tem aquele nome, que tem aquela carinha, que tem aquele cheirinho, termina quando vai embora. No papel que representava. Então, eu não conseguia chamar minha mãe, numa oração, pensando na minha mãe que estava comigo, porque era como se eu estivesse tirando o direito de ela encerrar o trabalho dela e ficar à minha disposição, que seria uma questão bem egoística da minha parte, né? No Oriente, que tem algumas culturas que lidam com a morte de uma forma diferenciada, esse desenlace pode ser mais fácil, que não vê com essa dor que às vezes a gente coloca. Ajuda nesse processo? Ajuda. Né? Algumas filosofias orientais têm uma coisa muito mais bem resolvida a respeito da morte, da passagem. Né? Já está muito introjetado na cultura. A nossa cultura é melancólica e ela é uma cultura pautada na culpa, né? Na perda. Então a gente fica com uma dor muito grande na passagem. Agora, quanto mais a gente cuida da alma, quanto mais a gente cuida da transcendência, de entender que estamos aqui, não só porque estamos de passagem, porque o corpo é perecível, de passagem porque foi planejado por Deus. Isso é um planejamento, isso é uma escolha divina sobre nossa vida. A gente passa com mais sabedoria. Então, uma dor, ela fica menos pesada. Uma perda fica menos pesada. Uma decepção fica menos pesada. Né? Uma dor moral fica menos pesada. Porque ela entende que é um ciclo de transição.
Quando a gente só pensa na matéria aqui como única reencarnação, única vida, tudo fica muito mais pesado. Tudo. Tudo é perda, então. O dia de ontem já virou uma perda. Tudo fica mais difícil. Então, com certeza, as filosofias orientais que facilitam essa soltura, essa humildade de aceitar a passagem, com certeza, né, não atrapalham, pelo menos não atrapalham aquele que está partindo. Né? E estar no mesmo ambiente. Olha como o ambiente é importante. Quem que você leva para sua casa? Quem que está lá no ambiente que você vive? O ambiente que você vive é só de gritaria? De ofensa? A pessoa que leva pornografia para dentro de casa. Entende? Então o ambiente é sutil. A gente não vê, mas ele se contamina muito, né? Então é muito importante que a gente entenda que nesse momento você tem alguém doente em casa. Ou a vida. A pessoa acabou de ter um neném. Já pararam para entender que não deve visitar? Já pararam para entender? Não só porque a mãe está lá, às vezes cheia de pontos, está com dor, papapá. Já pararam para entender que a criança saiu do lugar protegido do ventre materno e está agora num ambiente externo, onde ela vai ter que aprender a lidar energeticamente de novo? Então, não deve se fazer visita. Deve se esperar pelo menos algum tempo para se vincular, para se proteger. Né? Aí a pessoa não só não vai fazer visita, quanto ela não lava nem as mãos, vem suja do trabalho, entende? Então a gente já mudou todos os assuntos, vida e morte, né? Ah, meu Deus. Regado com um esquinho, né? A questão é essa, esse limiar de respeito. O velório, que a gente bate nessa tecla aqui na Seara muitas vezes, né? O velório não é um encontro social, não é contar piada. Você veja que o Dimas, no final, ele dorme nos braços desse espírito querido, que foi mãe dele numa etapa da vida. Ele descansa, mas ele não está solto do corpo totalmente. As funções vitais já se extinguiram, mas as conexões espirituais ainda não acabaram. Você cortou, você estava falando se tiver uma pessoa, um familiar doente em casa, a gente deve visitar ou não? Eu fiquei agora com essa dúvida. Visitar porque eu me sinto culpada, eu tenho que ir lá ver? Não. Não vá. Mas visitar porque eu vou lá falar assim, olha, eu vim te dar um beijo. Visita de médico. Dar um passo, fazer uma oração? Sim. Mas ficar especulando, o que você está sentindo? Explica tudo de novo para mim. Conta de novo, a pessoa já contou 1000 vezes a situação, que ela está difícil. Não faça isso. Não faça isso. Um grau de respeito, né? E outra coisa, a doença é um desgaste físico e espiritual muito grande. Então, a visita, ela não pode ser uma obrigação e nem especulação. Ela tem que ser um tratamento. Se eu não tenho algo para contribuir, fique em casa, pelo amor de Deus. Mande boas notícias. Já que entramos nisso, né? Aí tem os grupos de WhatsApp. Aí, então, a família, para dar notícia, faz um grupo de WhatsApp para mandar os relatórios. Meu Deus. Que sofrimento. A família tem que explicar. Como é que você está? Está igual? Aí eu tenho que explicar de novo. Silêncio, às vezes, vale ouro. O silêncio não é ser indiferente. Só você sabe o que está no seu coração, nas suas intenções. O fato de você não ficar perguntando todo dia, e aí, não quer dizer que você seja uma pessoa que está apática com a dor do outro. Mas o excesso também é prejudicial. Porque nem sempre a gente pode escorregar. Às vezes o início da intenção é muito boa, mas aí a gente pode escorregar na maledicência, na fofoca, no algo errado a mais. É algo pessoal. Eu acho que nem é legal colocar algo pessoal, mas algo já vivenciado. Papai ficou 23 dias inconsciente. Covid, sarou do Covid, mas ficou num hospital que não podia visitá-lo. E num dado momento, o médico falou, agora é momento das filhas visitarem. Uma médica de 24 anos falou, era bom vocês se despedirem. Nós 3 nos reunimos, a médica do lado de fora, e fizemos uma prece. Viemos embora, falando para ele, vai na paz, a mãe já foi. Viemos embora.
Quando foi de tarde, eu falei, pai, amanhã a gente retorna. Aí ele ficou até meio bravo comigo, mas eu tinha certeza que essa despedida, que eu achei de uma forma delicada e humana do hospital, né, com uma visão, não de só um médico, mas eu acho que uma visão muito maior, de chamar a gente para que a gente pudesse liberar, porque foram 23 dias que a mãe já tinha partido. Então, ele, na verdade, o que ele estava preocupado? Com as outras 4, que eram as 4 filhas. E nessa prece, foi questão de menos de 24 horas, ele partiu. Então, quando o Celso falou, na hora veio na mente, né, o quanto foi bom, porque a gente se sentiu aliviada, e ele também, com certeza... Desculpa passar uma coisa pessoal, mas é que eu achei assim, tão pertinente ao que o Celso falou. A gente tem que ter o afeto. Vamos nos despedir. A gente sente na alma, mesmo querendo não sentir que chegou o momento. É lógico. A gente não está acostumado com a partida leve ainda. Estamos aprendendo, estamos aprendizes ainda. Mas vai chegar um dia que a gente vai sentir felicidade. Porque um momento muito importante da vida de quem a gente ama está acontecendo, que é a volta para o mundo espiritual. Quando a gente entender melhor o mundo espiritual, de fato, não como uma novelinha das 6, mas de fato está bem sedimentado a continuidade da vida, não ser uma dúvida. Quando alguém partir, nós vamos festejar. Não que a gente não vá sentir saudade, não vá sentir falta, não é isso. Mas que a gente vai entender a beleza do momento. Por enquanto, a gente só vê dor. Continuando, há regiões orgânicas fundamentais que demandam extremo cuidado nos serviços de liberação da alma. O centro vegetativo, que é ligado ao ventre, como sede das manifestações fisiológicas. O centro emocional, zona dos sentimentos e desejos, sediado no tórax. E o centro mental, mais importante por excelência, situado no cérebro. Jerônimo aconselha André a ter cautela na administração das energias magnéticas à mente do Dimas. E ele começou a operar sobre o plexo solar, desatando laços que localizavam forças físicas. Com espanto, ele nota que certa porção de substância leitosa extravasa do umbigo, pairando em torno. Esticaram-se os membros inferiores com sinais de resfriamento. Dimas gemeu alto, inconsciente. Os amigos vieram correndo, assustados. Mas antes que os familiares chegassem, o Jerônimo, com passes concentrados sobre o tórax, relaxou os elos que mantinham a coesão celular no centro emotivo, operando sobre determinado ponto do coração, que passou a funcionar como uma bomba mecânica desreguladamente. Nova cota de ectoplasma desprendia-se do corpo, do epigastro à garganta, mas André reparou que todos os músculos trabalhavam fortemente contra a partida da alma, opondo-se à libertação, o que ocasionava angústia a Dimas. O campo físico oferecia-nos resistência. Ofereciam para os trabalhadores, né? Resistência pela retenção do Senhor espiritual. Teve pouco tempo, o Divaldo, né, fez a passagem. E foi um trabalho bem parecido, né? Tantos anos, dedicação, à beira de fazer 100 anos. Então, ele teve um desgaste físico muito grande. Mas o pedido, a atmosfera, o homem público, prendia ele no corpo. Então, vocês observam que chegou um tempo que a espiritualidade pediu que parassem de trazer novidades, informações. Ele está bem. Ele está frágil, mas está estável. Então, desviando um pouco a atenção da grande população. A gente pode ir mais para trás no tempo e lembrar do Chico, né? Lembra que ele falava, olha, eu vou desencarnar no dia que o povo estiver feliz? Né? Desviou a atenção do desencarne dele, para que ele pudesse ir sem tanto sofrimento. Né?
Agora a gente está estudando de uma pessoa que realmente foi valorosa, uma pessoa que impactou a vida do outro. Sempre fica um pouco de cheiro, né, das rosas em quem oferece. Quando a gente dá, fica um pouco nosso no outro. Isso é magnetismo, que a gente ainda não entende muito bem, né, que a gente ainda precisa estudar. Toda vez que a gente dá algo, um carinho, um afeto, e que impacta o outro, fica um pouco nosso nele. Então, quando a gente vai fazer a nossa passagem, é como se aquilo também reverberasse. Por isso que a espiritualidade precisa agir, precisa atuar, para que ele possa ir. Porque senão o corpo ele vai segurar. Outra dúvida. Em época de globalização, com as redes sociais, tem pessoas que nos inspiram com palestras edificantes, tudo isso. A gente pode considerar também como essa troca aqui de magnetismo, ainda que por meio Virtual? virtual? Não tenha dúvida. O meio virtual é o meio mental. O virtual é o mental em alta esfera, né? Chega coisas que a gente nem imaginava. A questão é a ideia. E é aquilo que a ideia é capaz de transformar a vida de alguém. Né? Então, não importa se é algo material, um livro escrito, uma palavra aqui. A questão é que a ideia chega e a ideia pode transformar a dor de alguém. Então, a pessoa que está mandando... A gente não recebe uma oração, gente? Quantas vezes a gente já falou sobre isso, né? A gente está lá meio cabisbaixo, meio nhu. Ai, vou tomar banho. Meio arrastando, né? E, de repente, vem uma energia que renova a gente. Vai saber quantas vezes a gente recebeu a oração de alguém, a lembrança de alguém, o benefício de alguém, né? E renova o nosso ânimo e a gente vai lá e faz de novo. Né? Yara, rapidamente. Como que a espiritualidade cuida de uma figura tão popular quanto o Papa? Porque cuidar da família do Dimas é muito fácil porque são filhos e a esposa. Mas e bilhões de almas vibrando pelo Papa? Como que a espiritualidade consegue cercar ele para que tudo isso não impacte, para ele que fique mais retido na carne? E a Highlander, a Rainha Elizabeth? Highlander mesmo, né? Porque ela foi e voltou. Quer dizer, é um espírito missionário. Por mais que muitas pessoas não aceitem o jeito dela e tudo mais, ela foi realmente uma pessoa que colocou ordem. E a passagem, e o ritual todo dentro da tradição? E o espírito, como fica? A gente lembra da criogenia, é isso mesmo, né? De congelamento do corpo, né? E o espírito, como é que fica? Então, existem situações do mérito. A pessoa que teve aparência, mas não foi, ela acaba arcando com a própria hipocrisia, sofrendo na pele todo esse constrangimento e é um enlouquecedor. Você ser considerado santo sem ser. Você receber milhares de pedidos de ajuda sem poder. Aquilo é extremamente desagregador, enlouquece. E muitas vezes o espírito, ele pode ter a perda perispiritual. É tão desagregador que ele pode derreter o perispírito dele. Agora, uma pessoa que veio para o bem, se ele acertou sempre, não sabemos. Mas ele veio com uma proposta de unir, reintegrar, dar uma nova visão dentro do catolicismo, porque estava fragilizado, né? Então, ele teve, pela ação dele, angariando a proteção de irmãos. Por isso que no capítulo 14, o próximo, vai ser importante também, né? Da gente entender que sim, existe ajuda para todo mundo, mas existe a ajuda universal e existe a ajuda especializada. É isso que a gente vai ver com mais calma, né? Porque tem que ter, porque ele precisa, né? Porque é muito pensamento em cima dele. E é um pensamento que não é só um pensamento, ai, que gostoso, não, ele não pode ir, como é que nós vamos ficar? É apelativo demais, né? Yara, o desencarne de Maria, mãe de Jesus, acho que vai para o próximo capítulo, né? E como termina, né? Porque termina os três em Éfeso. Maria de Magdala,
João Evangelista e Maria, mãe de Jesus. Então estão os três ali naquela situação, se despedindo do corpo, se ajudando. Não foi um encontro à toa. Os três terminarem a reencarnação, e olha que reencarnação dos três, cada um com um grande aspecto, né? É uma situação que a gente gostaria até de ter mais informação, né? Mas é de uma beleza espiritual que transcende. Aí nós temos a informação que, ultimamente, encarnaram 200 grandes personalidades, né? Recebemos essa informação, 200, e que o Papa poderia estar entre eles, até o próprio Divaldo entre eles, né? Vamos considerar que sim. Então, o que essas pessoas vieram fazer, né? Como grandes, como Maria de Magdala, João e tantos outros, vieram dar esse impulso do lembrete. Olha, a vida não está perdida. A vida está difícil, porque estamos no momento derradeiro, né? Nós estamos no olho do furacão, onde aparecem os escândalos. As pessoas estão confusas porque é a época de ser visto aquilo que estava coberto, mas que sempre existiu. Hoje a vida não está pior, ela está mais revelada. Não vamos esquecer disso. Cuidado. Só que está sendo revelado, isso está dizendo para todos nós que a maioria de nós na Terra fomos convidados à regeneração. Por isso que a vida ficou mais difícil, né? Então, nós precisamos conquistar mérito. É por isso que a gente lembra dessas pessoas tão queridas. Por isso que a gente lembra de grandes figuras. Porque nós precisamos criar mérito, né? Não vamos perder tempo. O Dr. Riz fez esse chamado esses dias, né? Não vamos perder tempo com coisa pequena, com pequenos melindres. Você pensar de um jeito e eu pensar de outro, tudo bem. Mas o propósito não é o mesmo? Você não quer chegar no mesmo ponto? Então, eu acho que essas pessoas agregadoras trazem essa mensagem para a gente. Tudo bem você pensar e enxergar a vida por outro ângulo, mas no final das contas, Deus não é o mesmo? Não é o mesmo amor, o mesmo perdão? Não é a superação? Então, vale a pena. Eu acho que é essa linguagem universalista, né, que esses espíritos estão trazendo para a gente. Deixa só o Mauro falar e a gente... Yara, ainda nesse capítulo, eu fiquei com uma dúvida do Livro dos Espíritos, no item 156, que é perguntado aos espíritos: a separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? E os espíritos respondem: algumas vezes, na agonia, a alma já deixou o corpo e não há mais que a vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo e, entretanto, lhe resta ainda um sopro de vida. O corpo é uma máquina que o coração movimenta. Existe enquanto o coração faz circular o sangue nas veias e, para isso, não necessita da alma. Então, o espírito, se demorar 10 anos a pessoa nessa situação, o espírito pode seguir para a espiritualidade e evoluir normalmente e o corpo ficar como se já tivesse morto e enterrado? No nosso plano, não. No nosso plano evolutivo, desculpa falar com tanta segurança, tá? Mas não. Talvez em outros planos, tá? Existe o automatismo celular que vão durar o quê? Segundos, minutos no máximo. Mas quem anima o corpo é a vibração daquele espírito que foi moldado, através do perispírito daquela pessoa, aquele corpo foi moldado que recebe, então, as informações. Yara, mas não é possível manter por aparelhagem? Sim, é possível manter por aparelhagem. Mas enquanto está ligado por aparelho, o perispírito está ligado àquele corpo. Então, às vezes, a gente vai ter que evoluir ainda alguns aspectos da nossa ciência, né? Devemos ou não desligar os aparelhos, de que forma vai ser. Isso ainda, a bioética vai ter que crescer bastante para a gente entender esses outros mecanismos, tá? Mas o corpo está em cadência com a alma, tá? E assim que a alma terminou, rompeu todos os liames, não tem mais o que anime a matéria, tá? Tem um autor antigo, dessa linhagem mais esotérica, chamado Lobsang Rampa.
E ele dizia em seus livros que ele, quando o corpo, um dos corpos dele começava a perecer, ele se desdobrava e entrava num outro corpo e tomava a forma física daquele outro corpo. Alucinação, tá bom? Loucura total. Não é possível o meu perispírito animar de forma contínua um corpo que não foi projetado para o meu perispírito, tá? O que pode acontecer é o condomínio espiritual, lembra? De um médium totalmente psicótico, alterado, não ter controle sobre o seu corpo, o seu veículo físico e mental, sofrer de possessão e espíritos intercalarem o comando das suas funções enquanto ele está ali ligado ao corpo físico. Então ele está reencarnado, tá? Só que ele tem um rebaixamento do seu controle vital. Obrigado, Ana. O nosso encerramento é sempre pautado na busca do equilíbrio. E principalmente para que fique o equilíbrio no ambiente que está sendo preparado. Tanto os nossos companheiros que estão à distância, que nesse momento a espiritualidade faz o chamado para os irmãos que precisam do tratamento da desobsessão. Então esse agora é um momento importante de preparação. Evita escorregar seu pensamento para coisas ruins. Evita escorregar seu pensamento para coisas indignas. Se porventura entrar na sua tela mental imagens, sensações ruins, lembra que são ofertas, são sugestões espirituais negativas dos nossos irmãos que estão aqui e ainda não perceberam o trabalho. Então vamos elevar o nosso padrão vibratório, agradecendo a Deus o estudo, o acolhimento, a ajuda de todas as horas, mas pedindo força para que a gente não perca a capacidade de discernir e melhorar. Que a gente assuma o nosso compromisso de estudar, de melhorar, de nos desapegar das ilusões do passado e nos tornarmos seres humanos melhores, mais amorosos e mais sábios. Vamos agradecendo então com a oração ofertada pelo Jesus, nosso Mestre, limpando todas as energias deletérias, ajudando a espiritualidade amiga a dar sustentação para o trabalho. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida que nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Graças a Deus. Uma ótima noite para quem for, e quem ficar, por favor, silêncio agora.